A Argentina não escapou da imposição de tarifas dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump anunciou a tarifa de 10% sobre todos os produtos importados da Argentina. A medida acende um alerta entre os produtores argentinos que temem perder competitividade no mercado. A gente traz as informações com a nossa colunista Márcia Carmo. Bom dia para vocês, bom dia para todos. Exatamente o que você informou, Bruno. Os Estados Unidos, o anúncio de Donald Trump anteontem, incluiu a Argentina, 10% para todos os produtos exportados daqui para o mercado dos Estados Unidos. A taxa de 10% também foi repetida para Uruguai e outros países da América Latina, assim como nós vimos no Brasil. No caso da Argentina, os principais produtos que serão afetados são vinhos, frutas, limão, por exemplo, mel, produtos eletrônicos derivados de petróleo e também de soja, entre outros. A reação aqui acompanhou o comportamento mundial, com queda na Bolsa de Buenos Aires, queda fortíssima nas ações das empresas argentinas no mercado internacional, em Wall Street, e também um aumento expressivo da chamada taxa de risco país, que é a taxa que indica a confiança do mercado num país ou não para realizar investimento. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial da Argentina depois do Brasil e o primeiro investidor estrangeiro direto aqui no país, aqui no nosso vizinho. Agora sim, bom dia para você aí em Buenos Aires. Seja muito bem-vinda aqui mais uma vez ao Agromanhã. E esse tarifaço pegou muita gente de surpresa. A gente acreditava aí diante das relações de Donald Trump com o Milei que talvez isso não pudesse acontecer, desses acordos que eles estão tentando fazer, mas de fato pegou todo mundo aí. O mundo todo foi impactado com isso. A Argentina, né, como o Brasil aí sendo tarifado em 10%. Como é que está essa situação aí? Como é que foi recebido pelos produtores e pela população em geral, né, esse tarifaço de Trump aí na Argentina? Você tem razão, Bruno. O presidente argentino, Javier Milei, tem uma relação que é considerada aqui privilegiada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De fato, Milei, inclusive, esteve nessa semana, está nos Estados Unidos, recebendo um prêmio que ele recebeu ontem à noite na casa de Donald Trump, em Mar-a-Lago, em Miami, nos Estados Unidos. Essa é a segunda viagem de Milei aos Estados Unidos. Nós vamos contar mais detalhes na reportagem que estamos preparando para ser enviada daqui a pouco para a redação. A recepção aqui foi de tom de preocupação, principalmente no setor industrial e entre os produtores, porque a expectativa é de que essa relação política e até de amizade entre Milei e Trump resulte de bons frutos, digamos assim, para a Argentina. Nesse sentido, a expectativa aqui é de que Trump, por exemplo, possa ajudar a Argentina num acordo com o Fundo Monetário Internacional, um novo acordo que está prestes a ser assinado. A Argentina receberia uma nova bolada estimada em 20 bilhões de dólares e que, segundo o governo argentino e também o governo dos Estados Unidos, esse valor significaria um impulso para a economia da Argentina durante o governo Milei. Porém, a preocupação é que aqui se esperava até em alguns setores que a Argentina não tivesse nenhum tipo de taxa, nenhuma tarifa, que o tarifaço não fosse aplicado aqui. Mas está sendo aplicado, foi anunciado, incluindo a Argentina. Então, estamos vendo que, por enquanto, a relação política, ela ainda não teve um diferencial, digamos assim, para a Argentina em relação ao Brasil, por exemplo, que também teve esse aumento de 10% nas suas exportações para os Estados Unidos. Você trouxe no início alguns setores que a Argentina, né, produz e exporta para os Estados Unidos, né? A gente já consegue ter uma ideia com esse tarifaço, quais são esses setores que podem ser mais prejudicados?
Olha, aqui estão fazendo um balanço, Bruno. Por exemplo, no setor de vinhos, eu conversei com alguns produtores e uns disseram é uma péssima notícia, porque os Estados Unidos são o principal mercado para as exportações de vinhos da Argentina, e outros disseram, quem sabe pode ser uma oportunidade, porque ao mesmo tempo que a Argentina tem uma taxação de 10%, os produtos similares europeus têm uma taxação muito maior, um tarifaço muito, muito maior. Então, vinhos e espumantes da França e de outros países europeus, por exemplo, tiveram um castigo, digamos, castigo ainda maior. Então, falei com alguns produtores que, nesse caso, viram que pode ser uma oportunidade, ao invés de ser, além de ser, ah, bom, não é só uma má notícia, pode ser bom porque o vinho argentino pode ter maior entrada ainda nos Estados Unidos, frente a essa taxação maior para os produtos europeus. Porém, a preocupação em relação, por exemplo, o setor de minério, setor a Argentina é um grande produtor de limões e grandes empresas do mundo inteiro compram o limão da Argentina. Então, existe uma preocupação. O centro de produção, uma vez nós fizemos uma reportagem para o AgroMais, é Tucumã, a província de Tucumã. Então, existe aí uma preocupação: nosso produto vai ficar mais caro no mercado internacional, vai ser menos buscado, estão sendo feitos várias avaliações. Ao mesmo tempo, o economista Marcelo Elizondo, que é especializado nessas questões de comércio internacional, ele fez uma observação também interessante, que a Argentina, que tanto precisa de dólares no seu Banco Central, porque a Argentina tem uma ciranda que é permanente, Bruno. Se o dólar aumenta, a inflação aumenta e as reservas do Banco Central caem. Então, isso é uma ciranda que o país ainda não conseguiu eh, equilibrar, não conseguiu fazer essa equação. E aí o que ele disse é que agora os exportadores vão ter que gastar mais dólares para exportar, a Argentina vai ficar com menos dólares no seu mercado interno, e isso pode contribuir para dificultar ou atrasar o plano de Milei, da chamada estabilidade econômica que ele busca. Queria também acrescentar que Milei, em declarações ontem à noite, disse que fará tudo o que Trump pedir, porque a prioridade é a relação da Argentina com os Estados Unidos. Essa questão aí do FMI, do dinheiro, né? Então, nesse momento, seria, né, precipitado ele tomar qualquer atitude. A gente imagina que o país vai tentar, de todas as formas, buscar uma solução para tentar, de fato, inclusive, recuar essas taxas argentinas. Isso deve ser uma realidade entre o setor político argentino para que se consiga equalizar isso aí, já que Milei tem essa relação muito próxima com Donald Trump, né? Exatamente o que você diz, Bruno. A expectativa aqui é de que, passo a passo, essa relação vai ficando, mais equilibrada, digamos assim, e dando frutos maiores para a Argentina. Ontem, por exemplo, está na imprensa argentina hoje, Maurício Clave Carone, que é o representante, a autoridade do governo de Trump para a América Latina, disse que os Estados Unidos vão apoiar sim o governo Milei, porque o governo Milei é um aliado do governo Trump, mas fez uma ressalva dizendo que, sugerindo que a relação da Argentina com a China deve também encontrar, digamos assim, um freio de mão. Então, todo mundo também está atento eh, a esse tabuleiro geopolítico, né, mundial, esse tabuleiro mundial que envolve a Argentina. Até recentemente, a Argentina estava sem crédito no mercado internacional. O país que ajudou a Argentina com um empréstimo foi a China. Então, a Argentina está ainda nesse acordo com a China. É difícil ela se livrar da China agora. A China é o terceiro parceiro comercial da Argentina, ajudou a Argentina financeiramente quando as reservas do Banco Central estavam no pé, e agora essa declaração de ontem do Maurício Cléber Carone, que é a autoridade do governo Trump para a América Latina, fazendo essas ressalvas.
que a Argentina é um aliado, o governo Milei tem todo o apoio do Trump, porque Trump quer que o governo Milei dê muito certo, porém fez a ressalva de que, em relação à China, a Argentina precisa diminuir esse namoro. Vamos ver como vai ser isso. Márcia, agora mudando um pouquinho de assunto, o Senado argentino rejeitou os juízes nomeados por decreto para a Corte Suprema aí, né, nomeados por Javier Milei. Como é que foi? Como é que foi a reação aí na Argentina em relação a isso? Olha, foi ontem à noite, o Senado argentino, e é a primeira vez que acontece desde o retorno da democracia em 1983, o Senado rejeitou os 2 nomes indicados por Milei para a Suprema Corte de Justiça. Para a gente ter uma ideia, Ariel Lixo, que é um dos candidatos a ser o magistrado da Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal aqui, ele foi rejeitado na votação do Senado ontem à noite. A rejeição a ele foi de 43 votos contra 27 a favor e uma abstenção. No caso do outro candidato, que é o advogado, o juiz Garcia Mancilla, 51 votos contra e 20 a favor. E eram necessários 2/3 da casa, do Senado, para que eles fossem confirmados como juízes da Suprema Corte de Justiça. Esse é um dado político importante para o governo Milei, porque os votos contrários não foram só do kirchnerismo, que é a oposição tradicional ao governo Milei, mas sim também incluíram eh, senadores do partido do ex-presidente Maurício Macri, o PRO. O ex-presidente Maurício Macri, ele foi fundamental para a eleição de Milei no segundo turno. Milei teve 56% da votação no segundo turno da eleição, principalmente porque Macri deu este apoio a Milei. E agora o partido de Macri, do ex-presidente, votou contra, considerou que Milei está tomando medidas que são consideradas por eles inconstitucionais. Isso porque Milei, esses juízes, eles estão, é algo meio diferente ou complicado, digamos, segundo os juristas. Esses 2 juízes, Ariel Lirro e Garcia Mancilla, eles foram nomeados por Milei, por decreto, eles chamam aqui decreto de necessidade e urgência, que é parecido ao nosso decreto e também a medida provisória, fica aí no meio do caminho. E eles são juízes da Suprema Corte interinamente até o fim do ano. Então, Milei se antecipou ao Congresso, os nomeou por decreto, e por isso, no Senado, eles foram rejeitados, porque os parlamentares consideraram que Milei tomou uma medida inconstitucional. Já o governo Milei divulgou um longo comunicado ontem à noite, criticando o Senado fortemente. Então, acho que vamos ver aí um embate político importante para o andar da carruagem do governo Milei. Muito bem, vamos acompanhando todo esse desdobramento aí. Márcia Carmo, muito obrigado pela sua participação ao vivo de Buenos Aires. Até a próxima. Bom dia, Bruno, para você e para todos, e até a próxima.